Olá, turma. Vamos dar continuidade sobre a psicogênese da linguagem oral e escrita. Hoje nós vamos dar ênfase na psicogênese escrita. Eu sou a professora Cláudia Martins, sou mestre em neurociência e estudo um pouquinho da psicogênese da escrita ao longo dessa minha caminhada como docente. Sabemos que a psicogênese da linguagem oral e escrita decorre com a origem de Emília Ferreiro. Emília Ferreiro, junto com Anna Taberowski, iniciar os primórdios da linguagem escrita. Para isso, nós temos que entender que leitura e escrita, a criança e os processos de alfabetização, eles são bem distintos. Nós temos que observar se essa criança, vou falar ao longo desse período que a gente vai estar juntos, sobre esse processo de aquisição da linguagem escrita. O processo de escrever é um processo complexo, diferente do complexo da linguagem oral. Nós vamos estar visualizando que nós precisamos não só do ambiente, mas do ato motor da mão, que ocorra uma escrita. E aí, sobre um pouco do nascimento da psicogênese, da origem da nossa grande Emília Ferreira, que ela nasceu na Argentina em 1937. Lá ela trabalhou com pesquisadora, com nosso assistente, como assistente, de Jean Piaget, e iniciando seu doutorado. Lá ainda, assessorando na pesquisa, Anna Taberowski. E com a grande ditadura que teve em 1976, e aí foram desaparecendo todo esse momento da pesquisa, já na década de 80, que surgiu no Brasil, e aí no Brasil que nós demos nosso ponto inicial com a questão da psicogênese escrita. Sobre a obra da psicogênese da linguagem escrita, nós temos um grande livro que eu recomendo a todos, Todos nós temos que ter posse dessa grande edição, da década de 80 no Brasil, sobre a psicogênese da língua escrita. E através dessa obra que nós visualizamos que a alfabetização no nosso país ela teve novos enfoques, Os enfoques voltados principalmente de que forma a criança aprende. O que é necessário para a criança aprender a linguagem escrita. Então, nós vamos estar verificando que processos a gente vai estar auxiliando enquanto educadores, enquanto formadores da criança para uma boa linguagem escrita. Conversando um pouquinho sobre essa linguagem escrita, vale ressaltar que ler não é decifrar, E também não é copiar. É um grande ato motor que requer as funções mentais superiores. E nesses estudos da psicogênese, Ferreira ela relata que a criança ela apropria de conceitos para ter essas habilidades de ler e escrever. Antes, ela tem posse desse conhecimento. O que ela leva para a mão, o que ela leva para transcrever de forma escrita, são conceitos que já foram adquiridos mentalmente, nas funções mentais superiores, Considerando que nós escrevemos o que aprendemos. Então, o traço já é uma forma que, quando ela já adquiriu de uma forma mental, a cognição, no ato de aprender. E o que seria esse ato motor? Vamos pensar um pouquinho. Para escrever, nós temos que ter uma habilidade mecânica, motora. A apreensão, que é o movimento mais importante do ser humano, ainda assim, lá desde o nascimento, que o bebê possui esse ato motor, que é o motor de apreensão, que é o motor refinado, é um reflexo motor fino. A criança, a princípio, antes desse processo, ela vai para o processo amplo. Ela vai do amplo para o mais fino. Então, a criança aprende primeiro no processo palmar, nos arcos palmares, no dedo indicador e no médio, que ela vai do amplo para o refinamento motor fino, onde ela adquire o movimento de pinça, que é o movimento da escrita. Então, nós precisamos que nosso bebê tenha essa habilidade. Essa habilidade tem que ser estimulada na fase inicial. Quando nós falamos em linguagem oral, na psicogênese oral, nós falamos em balbucio aos 6 meses. Aqui, nós vamos falar que a criança, paralela ao balbucio, ela já entra com o movimento refinado do motor para preparação para a escrita. E como é que isso ocorre no processo da alfabetização? Vamos pensar um pouquinho. Pensamos que a escrita é um sistema da representação da linguagem oral. Sendo uma representação da linguagem oral, ela é uma representação da fala. Quando falamos em linguagem oral, estamos falando de fala.
Fala, psicogênese oral, ato motor. A fala é o ato motor e a escrita é o segundo ato motor. Quando falamos em leitura, nós vamos estar falando sobre a compreensão e a decodificação das palavras. De que forma falamos nos inputs? De que forma essa criança compreende, que é o input? E quando ela decodifica, é o output. É entrada de informação e saída de informação. E quando falamos numa linguagem escrita? Vamos pensar sobre esse nível profundo de uma linguagem escrita, que é a consciência sobre todo o processo e a aprimoração da oralidade, onde ela já tem total oralidade e ela transforma essa oralidade para escrita, que é um processo mais complexo. Falar de linguagem, nós falamos de linguagem, nós temos a linguagem oral, nós temos a linguagem escrita, nós temos várias formas de linguagem, mas por hora a gente vai ficar só pontuando com as questões da linguagem escrita. É importante pensarmos que para uma boa aquisição de linguagem escrita, a criança ela tem que ter a aprendizagem da leitura de forma fonética e fonológica. O que seria, fonética e fonológica? Sons e formas. A consciência fonética se refere ao ensino das associações da letra ao som, que são os padrões de letras utilizadas para soletrar. Por exemplo, quando a criança usa, P, que é o P, pelo som, P, ela está fazendo uma consciência fonética. O C, que é outra consoante, que seria o K. E o T, que seria o T. A forma correta, quando a criança aprende a leitura, no modo de alfabetização, seria através desse som fonético, através dessa consciência fonética. Quanto que a consciência fonológica, ela se refere ao desenvolvimento dos diferentes componentes da nossa língua. É a capacidade dele perceber que uma palavra pode começar ou terminar com o mesmo som. Por exemplo, B, B. Ela começa e termina com um determinado som. É importante todos nós que estamos nesse processo de entender como a criança escreve, com essa conscientização da escrita, da psicogênese escrita, que ele precisa ter uma consciência fonética e fonológica. Partimos dessa consciência fonética e fonológica no processo de alfabetização, onde os métodos atuais, eles já são quase todas as escolas, já apresentam os métodos. Porém, até a década de 80, a criança não aprendia com essa consciência fonética fonológica. Ela aprendia com P com A, pá, C com A, K. E observamos que, atualmente, quantos adultos nós vamos ver nos processos das redações, que nós vamos fazer as correções, têm essas dificuldades ainda com essas trocas. E não é por fator pedagógico, e sim pelo modo que foram alfabetizados. Foram alfabetizados com esta junção, pá, pé, pi, pó, pu. Hoje, não mais. Que bom que estudamos, que bom que a psicogênese nos deu esse respaldo. Que bom que os grandes autores já ensinaram que nós, enquanto educadores, aprendemos que as nossas crianças vão aprender com o som e com a forma. Que o P com A é P e não pá. Que o C com A é K, que é gutural, e não K. Vamos aprender também que dentro desse grande processo de aprendizagem da escrita, nós vamos ter algumas características nas séries iniciais. É importante pontuar que na literatura, principalmente o professor Jaime Zorzi, que consegue descrever muito bem algumas correspondências que são as múltiplas, onde a criança vai verificar o mesmo som com várias letras. Eu cito aqui um exemplo com o S, 2 S, C cedilha, o S com C cedilha, o X e o Z. É interessante aqui citar o X e o Z. O X é diferente do Z, que são sons. Muitas vezes a criança escreve da mesma forma com 2 S's. E aqui nessas correspondências múltiplas, a criança, se ela não for bem preparada na fala, na linguagem oral, ela vai ter comprometimento na linguagem escrita. Da mesma forma que nós vamos encontrar vários sons com a mesma letra. Um exemplo, cara, carro, que é o mesmo som e a mesma letra. Por isso que a oralização ela é papel primordial para ir para a escrita.
e a necessidade da criança de desenvolver essa consciência fonética. É importante estarmos na sala de aula, observando se essa criança tem consciência fonética, observamos de que forma que essa criança faz em casa, que ela faz as atividades, se o professor está trabalhando com ela dentro de sala, consciência fonética, trabalhando com som, e em casa, na hora das atividades que são feitas, demandadas para fazer em casa, a criança trabalhar formas diferentes, nós vamos ter grandes conflitos na sala de aula. E ainda, considerando essas dificuldades na leitura, principalmente nas séries iniciais, nós vamos ter um grande apoio à oralidade. A criança precisa dar conta que falar é uma coisa e que escrever é outra. Precisa dessa maturação. Por isso que a prontidão para a alfabetização na escrita ela é tardiamente em relação à aquisição oral. Então, ela vai escrever leite, ela vai escrever leite. Ela vai dizer menino, ela vai escrever menino. Calça, ela vai escrever calça com U. Porque ela apoia a escrita no processo da oralização dela. De que forma ela aprendeu durante o ato de falar, que é a fase oral, na psicogênese oral. Da mesma forma, nós vamos encontrar ainda assim as omissões das letras, principalmente quando ela está relacionada à própria construção da escrita, que são a fase silábica e a silábica alfabética, que nós vamos ver posteriormente. Então, nesse momento, ela pode ter dificuldade para lembrar determinados sons. Por exemplo, ela pode usar, na omissão das letras, escrever asa, na oralização ela falar casa. Ela pode escrever ato, e na oralização ela pode escrever pato. Ela fala pato, mas escreve ato. Ela fala casa, mas escreve asa. E nós consideramos isso dentro das características das séries iniciais, a criança, por determinado tempo de idade cronológica, diferenciando que a idade cronológica é a idade que a criança nasce e a idade mental é a idade que é onde a criança se encontra. Se a criança tem 6 anos de idade cronológica, mas com a idade mental de 4, ela vai ter dificuldade para a escrita, principalmente por causa da oralidade. Nós precisamos da oralidade para que a criança se repasse para a escrita. Vamos ter também aí o que nós falamos em junção, separação indevida das letras. Inicialmente, a criança ela escreve grudando as palavras, porque a forma como ela oraliza, o de repente, ela pode separar, ou na escrita a gente teria que ter o de repente, e ela adiciona e faz separações indevidas. E depois, após um processo, às vezes um pouco mais maduro para algumas crianças e diferente para outras, que ela vai perceber que existe espaço entre as palavras, que ela vai passar de exagerar um pouquinho nessa separação, onde ela vai colocar o devagar, ou se ela já tiver uma combinação de melhores estímulos na fase oral, ela já vai concluir essa etapa com mais facilidade, com mais compreensão. Temos um fenômeno também, importante citar e pouco discutido, que é a supergeneralização. Esse fenômeno na escrita, ele sempre vem acompanhando os nossos alunos na fase inicial. Porque para cada nova regra aprendida, há uma tendência da criança generalizar. O chapéu, ele vai omitir, né, o acento, acentuação, e vai colocar chapéu. O papel, para ele, pode ser tanto com U quanto com L. Considerando que esses fenômenos podem ocorrer nas fases iniciais. Posteriormente às fases iniciais, nós já vamos decorrer que essa criança tem algum problema de escrita, algum erro ou pedagógico ou erro fonoaudiológico. Mas na fase inicial, algumas crianças decorrem dessa forma na escrita. Nós vamos ver as confusões na terminação das palavras em ão e ão. Por exemplo, comeram, né, no passado, comerão no futuro. Tá? Tubarão. Por quê? A confusão das palavras ian e ão também é importante na fase oral. Se na fase oral não tiver bem determinado o fonema, na fase escrita ele vai ter muita dificuldade nos processos fonológicos. Nós vamos ter muito grandes trocas de surdas sonoras. Na linguística, cada letra
pode ser no quadro de surdo e sonoro, por exemplo, fricativa, que é o f e o v, faca, vaca, bilabial, que é o p, né? B, papai, babá. Os lingodentais, que são tatu, dado, que é o t e o d, aonde a língua toca atrás dos dentes incisivos da frente. O K e o G, que são os guturais, que são produzidos lá na laringe da criança, quando você percebe, faz um trabalho de percepção nessa criança, que você coloca a mão na laringe para ela verificar o que é surdo, o que é sonoro. Um vai fazer sonzinho, vai vibrar, e o outro não. O X e o G, de chapa e de japa. Chapa, de chapa quente, e de japa, de japonês. É interessante falar sobre aspectos observados que nós vamos encontrar nas fases iniciais. A criança que fala errado e escreve errado. A criança que fala errado, mas escreve corretamente. A criança que fala corretamente, mas escreve errado. Esses fenômenos eles podem vir ser acometidos, sim, nas fases iniciais, dentro do que nós consideramos da psicogênese escrita. Eu vou deixar uma perguntinha aqui, claro que vamos dar a resposta, mas eu quero que vocês pensem. Por que as crianças cometem esse tipo de erro? Porque elas têm dificuldade em realizar a consciência fonética, o som. E o som é aprendido na oralidade. O nosso país ele é muito rico em oralização, nós temos as questões culturais. As questões culturais, algumas vezes, intervêm, de alguma forma, atrapalham no processo, onde o professor de excelência na sala de aula, ele tem condição de perceber e de ajudar essa criança, sim, apoiando, junto com o apoio da família, né, o professor educador e a família colaborando com esse processo de aprendizagem. Ainda assim, nesses processos iniciais, vamos ter as trocas com as letras parecidas, que são muito semelhantes, que mais tarde a gente vai ver em outro momento que pode ser um distúrbiozinho. Principalmente, por exemplo, o M e o N. São 3 perninhas, 2 perninhas. Sh, N, que é o CH e o NH e o LH, eles têm o quê? Formas parecidas, são traços semelhantes. Ainda assim, dentro desses fenômenos da escrita, nós vamos ter acréscimos. A criança acrescenta um fonema a mais, tá? É tendencioso uma consoante, uma vogal, por exemplo, pasta, ela acrescenta mais uma vogal, passata. Então, esse fenômeno também é comum nas séries iniciais. Ainda assim, nesse fenômeno, nos fenômenos da aprendizagem nas fases iniciais, nós vamos ter inversão de letras parecidas. Por exemplo, espada, e ele vai colocar a cepada, ele vai colocar a tendência a trocar a letra inicial. Ou, no meio da palavra, perto para preto. Então, bem nessa fase inicial, ele vai ter grande dificuldade. Então, turma, vamos encerrar por aqui. Em outro momento, nós vamos falar sobre os problemas que decorrem devido a essa questão da psicogênese da escrita.